BPMC é um lugar a gente cansa de falar isso, né, ou não cansa de falar isso, é um lugar de amigos, é um lugar em que a gente vem para trocar experiências, é um lugar que a gente vem aprender. A gente participa de muitos congressos e muitos encontros e muitas vezes nesses congressos em que a gente participa, a gente vai mais para ensinar e pouco para aprender. A BPMC é um lugar de aprendizagem, né? Então todo mundo que vem participa, todo mundo aprende, todo mundo se encontra, todo mundo troca experiências. Então a BPMC para mim a hora em que eu me reconheço enquanto analista do comportamento ou terapeuta analítico comportamental e é a hora em que eu consigo transmitir mais claramente a filosofia e todo o ritmo de trabalho de um analista do comportamento, né? Então, para mim, eu diria que é o lugar de reconhecimento que eu tenho enquanto analista do comportamento. Então, eu participei do encontro pré-ABPMC, era lá em Ribeirão Preto, na Sociedade Brasileira, Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto, que hoje é SBP, e de um encontro em que tinha o Ricardo Goraieb, o Hélio Guilhardi e o Bernard Ranger. O Bernard Ranger vinha com uma proposta de fazer uma reunião de terapeutas comportamentais na época, né? E aí, o primeiro encontro que ocorreu foi no Rio de Janeiro e eu não podia ir. Não pude ir para o Rio de Janeiro, então o primeiro encontro mesmo da BPMC foi em Campinas, quando o Bernard Ranger tinha saído da presidência da BPMC e o Hélio Guilhardi tinha assumido, né? E o meu papel era de convidado. Eu tinha ido, o Hélio era da presidência e me convidou. O Hélio sempre deu muita força para mim e sempre me convidou para muitas coisas. Inclusive nesse encontro da SBP, foi ele quem tinha programado a tal da mesa redonda em que eu estava participando e onde também participaram outras pessoas. E aí o meu papel era de convidado, né? Eu cheguei vendo aquilo tudo tal, e era uma reunião que tinha 150 pessoas. A gente achava aquilo, nossa, um monte de gente. Eu acho que o que mais me marcou tem muitos momentos que me marcaram, mas o que mais me marcou foi o terceiro encontro da BPMC, o meu segundo, em que nós chegamos para uma reunião em Campinas, o Hélio continuava sendo o presidente, e ele tinha programado um encontro para 150 pessoas. E quando nós chegamos no congresso, tinha 300 e tantas. Então, aquele momento me marcou, porque ali eu vi a possibilidade de uma criação de uma comunidade de terapeutas comportamentais. Na época era essa a nossa preocupação, né? Uma congregação de analistas do comportamento e de terapeutas comportamentais. Então, aquilo foi uma grande surpresa e a gente foi dar as palestras e assistir às palestras, né? Era uma por hora só, não tinha essa montoeira de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí assistia todo mundo, nós fomos levados então, o auditório que eles tinham contratado não cabia todo mundo que estava lá, nós fomos levados para o teto do hotel, né? Um sol escaldante de Campinas sobre a nossa cabeça e todo mundo sentado, tinha um tabladinho desse jeito e as pessoas sentadas assim no tablado para assistir às palestras, aquela montoeira de gente, eu olhava aquilo e falava, nossa, é possível que isso aconteça. Esse foi um grande momento que me marcou. O segundo momento que me marcou foi quando, de novo, o Hélio, já tendo me colocado na posição de presidente, isso era 95 para 96, ele tinha conversado comigo e queria que eu fosse presidente, eu falava que eu não queria, e ele dizia, tem que ser você,
porque você conversa bem com cognitivistas e você conversa bem com analistas do comportamento, você conversa bem com terapeutas e pessoal do laboratório, você conversa bem com todo mundo, e se não tiver alguém que congregue todo mundo, a associação vai quebrar, né? E aí, como eu sempre faço o que o Hélio manda, eu peguei a presidência, mas não é isso que me marcou. O que me marcou foi quando depois ele e Maria Amélia puseram na minha mão um monte de textos e falavam para mim, agora você publica isso aqui, né? E quando eu vi aquela produção toda, aquilo me marcou muito, porque essa era uma outra coisa importante, né? Nós não tínhamos material em português para trabalhar com os alunos, né, para trabalhar no ensino, tanto de terapia comportamental quanto de análise do comportamento. E quando eu vi aquela montoeira de material, para vocês terem ideia, foi o material que deu origem aos 3 primeiros volumes, né? E aí eu chamei o Denis e a Mali para a gente poder organizar aquilo, e aí nós tínhamos pouquíssimo tempo para fazer isso. Então, aquele momento em que eu recebi aquele material, eu falei, nossa, é possível mesmo, né? É possível de fato que a gente consiga construir um conhecimento brasileiro, é possível de fato que a gente possa ter um material importante para levar para frente, e é possível que a gente consiga construir a comunidade, né? Então, esses dois foram os 2 grandes momentos que me marcaram mais. Houve um número infindo, né, de momentos. Eu acho que o futuro da análise do comportamento está na mão de todo mundo que está aqui e dos que virão, né? Eu acho que uma grande coisa que a gente, das quais o futuro da análise do comportamento vai depender do ensino da análise do comportamento, né? Então, e aí a BPMC está tentando contribuir para isto, né? Tentando com o processo de acreditação, ele é mais do que um processo de acreditação. Ele é um processo que reúne e de alguma maneira dirige políticas de ensino para que a gente possa estar transmitindo o conhecimento da análise do comportamento com coesão, né? Com coerência, com firmeza, né? E gradativamente mais e mais e mais elaborada. Então, acho que se as pessoas conseguirem entender que esse processo de acreditação não é uma titulação, né? Ela é uma possível avaliação da comunidade para que possa apontar caminhos de aprimorar gradativamente a análise do comportamento, tá? Então, eu acho que o futuro vai depender dessa adesão a esse movimento. Quer dizer, algumas pessoas foram chamadas pela própria comunidade para darem o pontapé inicial da acreditação. Mas esse pontapé inicial é só isto, ele é só um ponto de partida, inclusive o regulamento da acreditação, ele está claro, ele é um regulamento aberto, ele pode ser mudado a qualquer momento, né? Então ele é um ponto de partida que tem o papel de ser um pouco um farol para que as pessoas possam se guiar. O seu programa está abarcando essas coisas, a sua formação está se dirigindo para isto, né? Que no momento é aquilo que a gente tem de possível da nossa comunidade, né? Então a gente sabe que a nossa comunidade, por outros critérios, ela está muito aquém do que seria um bom analista do comportamento. Mas também não dá uma certificação para ninguém poder soterrar toda a prática que a gente tem. E nós temos boas práticas em análise do comportamento, né? Então, eu acho que o que a gente conseguiu fazer nesse processo de acreditação disparado pela BPMC foi criar um conjunto de critérios possíveis e critérios norteadores para que a gente possa, enquanto comunidade inteira, crescer. Não só crescer em número, em volume, mas crescer em qualidade, em esmero, né? em correção e num sentido importante. A BPMC pretende contribuir com isso, pelo menos foi o compromisso que ela assumiu enquanto diretoria da gestão passada que disparou o processo, e tanto quanto a atual, que está dando continuidade a isto, assumiu o compromisso
compromisso de promover também dentro dos seus próprios encontros e no seu site material para que as pessoas também possam se aprimorar e criar condições para que todos possam entrar neste processo e aí a gente possa fazer no global uma análise do comportamento de qualidade e aí, claro, apontando para um futuro, né? Então, se tudo isso for entendido e der certo e tiver adesão, tudo vai dar certo e o sucesso da BPMC, da análise do comportamento no Brasil, está assegurado. Eu acho que o maior conselho que eu dou para as pessoas que estão se formando agora é que elas não percam jamais a curiosidade. A gente está vivendo um momento de transmissão de conhecimento em que as pessoas vêm com tudo meio mastigado, né? E isso, para mim, é um risco que a gente tem, né? Falo para os meus alunos, não acreditem no que está escrito. Não acreditem no que eu dou para vocês lerem. Eu muitas vezes dou textos que eu quero que vocês discordem. Eu quero que vocês critiquem, né? Não é porque está escrito que está certo. Não é porque é um Catânia, não é porque é um Seligman que você tem que discordar. Você só tem que saber por que você está discordando, tá? Então, não é fácil discordar de um Seligman, não é fácil discordar de um Catânia, mas esta curiosidade ou esta vontade do conhecimento, o questionamento, ele é importante, né? Se isso não acontecer, aí a abordagem estagna. Ela para onde ela está e não cresce. Então, o que a gente precisa de vocês é essa curiosidade, essa inquietação, é a procura pela resposta não conseguida ainda, as perguntas que você tem que fazer, a gente precisa disso de vocês. Se isso não acontecer, vocês vão parar com o conhecimento daquilo que nós já produzimos. E aí, então, a abordagem para. Talvez algumas práticas sejam importantes. Eu acho que uma delas é essa que eu acabei de falar. Então, há uma prática que tem dois lados. Tem a do aluno, que vem com uma pergunta para soluções que ele poderia encontrar sozinho. E há a prática de alguns professores que, meio que envolvidos ou seduzidos, talvez, pelo ar de que sabe tudo, dão respostas muito prontas, né? Então, essa prática ela é perniciosa para nós, tá? Porque ela dá para o aluno a impressão de que ele aprendeu alguma coisa, mas ele aprendeu superficialmente, ele aprendeu aquilo localmente, né? Ele não aprendeu uma coisa que não vai ser incorporada ao repertório de uma maneira maior, né? E dá ao professor a ilusão de que ele ensinou alguma coisa e ele só ensinou o aluno a fazer perguntas fáceis para respostas fáceis também. Então, eu acho que uma grande prática que deveria ser mudada seria esta, né? Tanto o professor quanto o aluno deveriam ter, a inquietação de saber, o aluno, né? E duvidar do professor, questionar o professor, fazer as perguntas que aluno de primeiros anos fazem, aquelas perguntas que você olha e fala, bom, não tenho a menor ideia de como é que eu vou te responder isso, né? E do outro lado, o professor que quando o aluno perguntasse as coisas, que ele devolvesse a pergunta. O que é que você já aprendeu sobre isso até agora? O que você acha que é uma boa resposta? E que ele pudesse modelar o aluno a buscar as respostas, né? A buscar as respostas por si próprio. E não que ele levasse o aluno com o conhecimento que ele tem devolvido de uma maneira global.